que o ministro Alexandre de Moraes, aqui no Brasil. Bem, candidata, não tem condição, a gente vai precisar encerrar a entrevista porque eu preciso restabelecer o... De estupro. Se a senhora fosse prefeita de São Paulo, haveria algum óbice nas unidades hospitalares municipais para que as mulheres estupradas pudessem exercer esse direito ao aborto previsto em lei? Josias, como mulher, que aliás já foi violentada com 13 anos de idade, eu me solidarizo demais com todas as mulheres vítimas de violência sexual. A gente não pode aceitar isso. Agora, tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que não indica um aborto acima de 22 semanas. Por quê? Porque o feto tem toda a formação necessária e ele pode sim, na maioria dos casos, sobreviver fora do útero da mãe. Nesses casos, por que não fazer o parto e entregar essa criança para uma adoção, dado que todas as pessoas, tem tanta gente na fila de espera. Então, meu ponto é esse. Eu vejo que hoje foi uma decisão... Não, o aborto em casos, a legislação atual, ela permite isso, mas ela não acontecia a partir de 22 semanas. Candidata, só um minutinho, Josias. Se meteve em tudo isso, eu acho que a gente agora precisa que o Congresso reaja em relação a isso. Candidata, só um minutinho, Josias. Nos lugares onde o aborto é permitido, mesmo em caso de estupro, existe um prazo, porque existe uma fase em que o feto já está completamente formado. Candidata, eu preciso interromper a senhora porque eu não vou deixar desinformação no ar. Eu vou cumprir a lei, essa resolução, eu vou só um minuto. Junto ao Congresso Nacional, para que o Congresso, que é a Casa do Povo, legisle a respeito disso, porque a maneira como foi feita, numa canetada do Alexandre de Moraes, contra a recomendação do Conselho Federal de Medicina e contra toda a prática que acontece no mundo, inclusive nos locais onde o aborto é permitido, seja levado em consideração. Candidata, eu vou interromper a senhora porque eu não vou deixar desinformação no ar. Essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ela foi declarada inconstitucional pelo ministro Alexandre de Moraes, não é uma canetada, é uma resolução inconstitucional. Só um minuto, candidata. Só um minuto, candidata. Só um minuto, candidata. Só um minuto, candidata. Candidata, por favor. Candidata, por favor. Essa resolução foi declarada inconstitucional pelo ministro Alexandre de Moraes porque ela vai contra a lei brasileira. A lei brasileira estabelece claramente que não há limite de tempo para o procedimento de aborto no país quando é em caso de estupro. Esse procedimento que a senhora se refere, só um minuto, candidata, eu não vou deixar desinformação no ar. Um minuto, candidata. Um minuto, candidata. Candidata, por favor. Candidata, por favor. Eu também tenho que cuidar da desinformação. Candidata, por favor, a senhora está num canal e eu não posso deixar desinformação no ar. A Organização Mundial da Saúde também estabelece que o procedimento que a senhora falou é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Então, a senhora está falando de um procedimento reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, que é a cistolia. Eu preciso terminar de falar. Eu preciso terminar de falar. Bem, se a senhora não me deixar terminar de falar... Se a senhora não me deixar terminar de falar para estabelecer os fatos, a gente não vai conseguir terminar essa entrevista. Então, a cistolia é um procedimento reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, que o ministro Alexandre de Moraes, aqui no Brasil. Bem, candidata, não tem condição, a gente vai precisar encerrar a entrevista porque eu preciso restabelecer os fatos aqui. Eu posso restabelecer os fatos? Vou fazer uma pergunta que talvez ajude a... Não, Josias. Ou eu preciso restabelecer os fatos ou a gente encerra a entrevista. Só um minutinho. Então, só restabelecendo os fatos aqui colocados, a cistolia é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e essa resolução do Conselho Federal de Medicina e a contra a lei brasileira. A pergunta do Josias foi muito clara para a senhora, candidata. Como prefeita, a senhora respeitaria a lei ou não? Eu vou cumprir a lei e vou trabalhar. O prefeito de São Paulo é a pessoa mais importante depois do presidente da República e do governador de São Paulo. Eu vou trabalhar junto ao Congresso Federal para que a gente tenha limites. 22 semanas é o limite, inclusive em países que liberam o aborto. Todos têm data. A senhora é a favor da prisão, da criminalização
das moças estupradas que tenham que tirar o feto após 22 semanas? A senhora é a favor da criminalização? Não, mas eu sou a favor de que exista algum tipo de sanção, Thales, porque a partir desse determinado momento, inclusive, a gente precisa ser didático com essas meninas. A gente precisa, outra coisa, se fala em crianças que podem ir para a prisão, isso não existe. A gente sabe que menores são inimputáveis no país, tem uma distorção generalizada dos fatos, gente. A gente precisa ter cuidado para que as nossas crianças não sofram isso, para que as nossas mulheres nunca sofram isso. Mas elas têm que saber que a partir de 22 semanas, o feto está completamente formado. E eu sou a favor da vida. E aí você pode sim realizar um parto e ter um procedimento rápido para a adoção dessas crianças. Todo mundo sai ganhando com isso. É isso que eu sou favorável. Vocês não podem distorcer o que eu penso, gente. Eu quero ter uma legislação que facilite, a partir das 22 semanas, seja realizado um parto e essa criança seja entregue para adoção. É isso que eu vou trabalhar.